Bom dia, essa é mais uma aula sobre gráficos e eu sou a professora Luciane Alcoforado. Vamos relembrar, as representações gráficas podem ser feitas para variáveis qualitativas, gráfico de barras ou colunas, e gráfico de setores, variáveis quantitativas, gráficos de linha, histograma, boxplot e dispersão, e variáveis espaciais, mapas geográficos, mapas de calor. Agora vamos aprender sobre gráfico de dispersão. Os diagramas de dispersão são representações de duas variáveis que são organizadas em um gráfico, para observar o padrão de relacionamento entre as mesmas. É um método gráfico que permite verificar a existência ou não de relação entre duas variáveis de natureza quantitativa. Um dispositivo bastante útil para se verificar a associação entre duas variáveis quantitativas ou entre dois conjuntos de dados é o gráfico de dispersão, que vamos introduzir por meio de exemplos. Aqui nós vemos o exemplo do livro do Bussabe e Moretti, gráfico de dispersão para as variáveis x, anos de serviço, e y, número de clientes. A variável x está representada no eixo x e o número de clientes, variável y, está representada no eixo y. Cada pontinho aí é a representação do par ordenado destas duas variáveis. Então, por exemplo, uma pessoa tem 2 anos de serviço e número de clientes um pouco abaixo de 50. Uma outra pessoa, por exemplo, aquele ponto mais extremo lá no alto, tem 10 anos de serviço e um pouco mais de 70 número de clientes. Aqui nós observamos nesse gráfico que sugere uma relação entre os anos de serviço e os números de clientes. De um modo geral, observamos que quanto maior os anos de serviço, também acompanha, sendo maior, o número de clientes. Vamos fazer a leitura do gráfico. Então, nós temos aqui um gráfico de dispersão relacionando anos de serviço e número de clientes. Ao fazer este gráfico, nós estamos sempre buscando a visualização da relação entre estas duas variáveis. Neste caso, está bem simples de analisar. Nós observamos uma tendência de relação direta. Quanto maior a variável x, maior também é a variável y. Vamos agora para um outro exemplo. Aqui nós temos diversos municípios onde foi observada a população urbana e rural. A pergunta então é: há uma relação entre população urbana e rural dos municípios? Vamos pegar para a nossa análise este primeiro ponto deste município em particular. Ele tem uma população urbana um pouco abaixo de alguns dos outros municípios e uma população rural elevada em relação aos demais municípios. Aliás, este ponto representa a maior população rural observada, mas não corresponde à maior população urbana. A maior população urbana está aqui neste ponto, mas também não corresponde à maior população rural. Se a gente fosse pegar esses dois pontos, nós diríamos o quê? Que há uma tendência de redução. Quanto maior a população urbana, menor a rural. Mas será que isso é verdade para todos os dados? Agora vamos pegar outros pontos. Então vamos continuar com este primeiro ponto, onde a gente tinha o maior município com população rural. E este outro aqui com a menor população rural.
Note que aqui a relação que se estabelece, se nós considerarmos estes dois pontos, é um aumento, ou seja, quanto maior a população urbana, tudo leva a crer uma maior população rural. Mas como vimos, isso não é verdade sempre. Então, como vimos, não dá para chegar a uma conclusão sobre a relação. Ela não é clara aqui, porque ora ela dá uma tendência de crescimento e ora não. Então, nesse caso, nós não temos uma clareza quanto à relação entre essas duas variáveis. Vamos para o último exemplo. Aqui nós temos a variável x, renda bruta, e a variável y é o percentual de renda gasta com saúde. Notamos aqui que conforme a renda aumenta de valor, há uma redução no gasto com saúde. Portanto, aqui nós temos uma relação inversa. Vamos sintetizar então o que vimos até agora. Vamos observar essa figura genérica 4.6. Por meio de uma transformação conveniente, a origem foi colocada no centro da nuvem de dispersão. Aqueles dados possuem uma relação, uma associação linear direta ou positiva. E notamos que a grande maioria dos pontos está situada no primeiro e terceiros quadrantes. Nestes quadrantes, as coordenadas dos pontos têm o mesmo sinal e, portanto, o produto delas será sempre positivo. Então, no primeiro quadrante, tanto x quanto y são positivos, logo seu produto também será positivo. Já no terceiro quadrante, tanto x quanto y são negativos e, portanto, o produto será positivo. Somando-se o produto das coordenadas dos pontos, o resultado será um número positivo, pois existem mais produtos positivos do que negativos. Já no B é o contrário. Temos a maioria dos pontos no segundo e quarto quadrantes. No segundo, temos o x negativo e o y positivo. Portanto, o produto será negativo. Da mesma maneira, no quarto quadrante, o x é positivo e o y é negativo, resultando no produto negativo. Portanto, no item B, nós temos uma associação linear inversa ou negativa. Já no C, há um equilíbrio, temos uma quantidade parecida de pontos em todos os quadrantes. Portanto, então, aqui não há uma associação entre as variáveis. Agora você deve dar uma pausa e executar esse exercício. Aqui está o gráfico de dispersão das variáveis do exercício. Com relação ao item B, a resposta é que se observa uma associação direta ou positiva entre o percentual de pessoas economicamente ativas empregadas no setor primário e a taxa, o índice de analfabetismo. Então, à medida que esse percentual de pessoas do setor primário aumenta, também aumenta o índice de analfabetismo. A título de ilustração, vamos inserir a região correspondente a cada ponto do gráfico. Desse modo, podemos observar que Fortaleza é a região metropolitana onde tem mais pessoas economicamente ativas, empregadas no setor primário, e também corresponde a maior índice de analfabetismo. São Paulo, destas regiões consideradas, é a que tem o menor percentual de pessoas ocupadas no setor primário e também o menor índice de analfabetismo. Aqui está o código do R que gerou os gráficos dos slides anteriores. Gráfico de dispersão. Foram criados 3 vetores. O primeiro vetor é o setor,
que são os percentuais de pessoas ocupadas no setor primário. O segundo vetor foi denominado índice, que corresponde a índice de analfabetismo. E o terceiro vetor eu denominei de região, que corresponde à região metropolitana dos pares de setor versus índice. Depois, usamos um plot para fazer o gráfico. Então, a variável no eixo X vai ser setor, a variável no eixo Y vai ser índice, o tipo do gráfico, para que apareça são as bolinhas, é o P. Depois colocamos um título no gráfico, título nos rótulos nos eixos X e Y. Isso produz o gráfico do primeiro slide. O gráfico do slide exatamente anterior a esse, acrescentei apenas a região, com esse comando text. Então, text vai posicionar os nomes que aparecem no vetor região nos pares ordenados setor versus índices. O CX igual a meio é para reduzir o tamanho da fonte e não ficar muito grande, mas isso é opcional. E chegamos ao final de mais uma aula. E nessa aula aprendemos que o gráfico de dispersão é útil para analisar a relação entre duas variáveis quantitativas. Essa relação pode ser direta ou positiva, ou inversa ou negativa.